Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo de número 7, nesta manhã. Apocalipse, capítulo de número 7. Eu vou pedir para o Mateus, o Ricardo, que está lá em cima hoje, nossos auxiliares aqui de mídia, nos ajudarem com os slides. 144 mil selados de Israel e a visão dos glorificados. Você tem aí na apostila o tema, 2 multidões, um só povo. Então, para nossa fixação, é importante nós relembrarmos algumas coisas. Uma coisa que nós temos que lembrar aqui, antes de nós passarmos os slides, é que o Apocalipse ele não pode ser lido como uma história cronológica, não é uma história cronológica. No Apocalipse, o Deus dá a visão a João, e essa visão é a história contada 7 vezes, é a mesma história contada por 7 ângulos. Se nós lermos o livro linearmente, então o mundo vai acabar 6 vezes, Jesus Cristo vai voltar várias vezes. Então, nós temos que ler o livro na coerência com que ele foi escrito. E as interpretações, a interpretação dos enigmas aqui não são tão difíceis, mas exige da gente um certo esforço, uma certa meditação, reflexão, para compreendermos aqui aquilo que está revelado. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a história da igreja, o ângulo da terra, aquilo que acontece na terra, na igreja, da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. E do capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos a segunda visão, que é aquilo que acontece nos céus, o Cristo exaltado, aquele que subiu aos céus, ele toma o livro nas mãos, ele recebe toda a autoridade dos céus e da terra, e aí então Cristo começa a abrir os selos, e as coisas então começam a acontecer. Então, vou pedir para o Mateus passar, ou o Ricardo passar o slide, por favor. Então, os selos. Os selos, nós estamos aqui no capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 7, mas nós estamos aqui no capítulo 6. Os selos, eles foram abertos com a subida de Jesus aos céus. Então, assim que Jesus subiu aos céus, ele começou a abrir os selos, porque ele é digno, ele é o cordeiro que foi morto. Então, ele é digno de abrir os selos, ele recebe toda a autoridade do Pai. Quando a história desse mundo encerrar, Jesus ele vai devolver a autoridade ao Pai, como nós já vimos. Então, a abertura dos selos são ações de Jesus como rei, como soberano. Portanto, da primeira até a segunda vinda de Jesus. Né? Então, qual o tempo da ação dos selos? Da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele devolverá o reino ao Pai. Então, não devemos ver essas ações cronologicamente, devemos interpretar como enigmas, como temos feito até aqui. Próximo slide. Então, o primeiro selo. Nós vimos que o primeiro selo ele é o evangelho vitorioso. O evangelho que sai vencendo e para vencer. Todas as armas aqui, no versículo, todas as coisas aqui no versículo 2 apontam para isso, né? O cavalo ele é branco. O branco ele tem um significado aqui em Apocalipse. O branco sempre está relacionado com o povo de Deus. O cavaleiro tem um arco. O arco ele é a arma de Deus. Nós vimos os textos do Antigo Testamento. Ele tem uma coroa. Então, há 2 nomes para a coroa. Há um nome específico, uma palavra grega específica para a coroa do dragão, e há um nome específico para a coroa dos salvos. E aqui o nome que é usado é um nome específico no texto grego para a coroa dos salvos. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo é o evangelho vitorioso. Amém, queridos? Então, Jesus disse, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, então virá
o fim. Então, o que Jesus disse pode não acontecer? Não, o que Jesus Cristo disse vai acontecer. Então, Jesus disse, o evangelho será pregado por todas as nações. Então, o evangelho será pregado e nada poderá barrar isso. A história não acontece ao acaso. A história também não está nas mãos de Deus, nas nossas mãos, aliás. A história está nas mãos de Deus, na soberania de Deus. E tudo aquilo que Deus decretou vai se cumprir. Então, o evangelho ele será vitorioso. A igreja só não prova dessa vitória do evangelho quando ela não prega o evangelho, quando ela não compartilha o evangelho. Porque a igreja, quando ela levanta a sua voz, ela vê o evangelho vitorioso. Ela vê o evangelho vitorioso. Então, ali das 7 igrejas, né, as 7 igrejas da Ásia, algumas igrejas não estavam pregando o evangelho, mas aquelas igrejas que estavam pregando o evangelho, essas igrejas que estavam pregando o evangelho com o primeiro amor, com a perseverança, elas estavam vendo ali esse evangelho vitorioso. Segundo selo, morte na terra. Então, o inimigo pela permissão de Cristo, né, pela soberania de Cristo, que é Cristo quem está abrindo os selos, Cristo permite, então, ali a morte na terra. Muitos cristãos mortos pela perseguição e tribulação por causa da sua fé. Então, aqui começa aquela parte mais difícil, né, de nós, às vezes, não entendermos, mas de aceitarmos Deus permitindo que muitos cristãos mortos pela perseguição e pela tribulação por causa da sua fé, mas nós vimos lá em Mateus 24 que é algo que Jesus disse que aconteceria. Jesus disse, vocês serão perseguidos, atribulados e vos matarão. Então, o que João está dizendo aqui é algo que Jesus Cristo já disse. Tudo que João já diz aqui, nós vamos ver que a Escritura já disse em algum lugar. E nós vimos, então, semana passada, que hoje, nos dias de hoje, muitos cristãos têm sido mortos por causa da sua fé, até os dias de hoje. Então, sempre haverá isso, né? Perseguição e tribulação por causa da fé. Desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus haverá. Lógico que essas perseguições e tribulações elas serão de diferentes intensidades, conforme a época e o lugar, como diz o apóstolo Pedro, conforme Deus acha necessário. Terceiro selo, próximo slide. O terceiro selo são pessoas feitas escravas. Os cristãos feitos escravos por causa da sua fé. Então, ele fala ali, né, uma medida de... Fala da balança, que nós vimos que a palavra no original é jugo, e ele diz ali, uma medida de trigo por 1 denário, medida de cevada por 1 denário. Era a comida de um escravo, né? O escravo ele trabalhava o dia inteiro para poder comer uma porção dessa. E muitos cristãos foram feitos escravos. Porém, a comida dos ricos não era danificada, né? Não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, os cristãos feitos escravos não deveriam prejudicar os seus senhores. Se Deus permitiu, né, os cristãos feitos escravos deveriam ter a seguinte mentalidade: se Deus me permitiu ser feito escravo, eu não devo ser injusto para com o meu Senhor. Eu devo ser justo para com o meu Senhor. Devo comer a minha porção e não danificar a porção dele. E nós vemos nas Escrituras que isso é agradável diante de Deus. Então, alguns cristãos foram feitos escravos. Quando o Império Romano ele prendia a família, às vezes o pai era morto e a esposa e os filhos eram feitos escravos, em muitos casos. E em muitos lugares do mundo ainda é feito dessa maneira. O quarto selo, morte dos homens pela guerra, pela fome, pestes, feras. Muitos cristãos foram mortos assim também por causa da sua fé, especialmente as feras. Muitos cristãos foram mortos em arenas, né? Em Roma. As 7 igrejas que nós vimos no começo, elas estavam passando por isso, estavam enfrentando tudo isso aí.
Próximo slide. Quinto selo. Quinto selo não acontece nada, é uma visão. No quinto selo nós não temos nem cavalo nem cavaleiro. O quinto selo é uma resposta de Deus aos cristãos que morreram. E esses cristãos que morreram pela espada, pela peste, pelas feras, morreram por causa da sua fé. Esses cristãos que morreram como escravos por causa da sua fé. Aonde estão esses cristãos? Eles estão debaixo do altar de Deus, de frente do trono de Deus, é ali que eles estão. E eles estão clamando a Deus por justiça. Então nós vemos ali no quinto selo isso, né? Versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo, Senhor santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estão clamando por justiça. Abraão disse a Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui eles estão clamando também por justiça. E qual que é a resposta de Deus? A resposta de Deus está no versículo 11. A resposta de Deus é muito importante para nós. Deus deu para eles uma vestidura branca. Eles receberam a vestidura branca. Então, o branco sempre relacionado com o povo de Deus. Receberam vestiduras brancas, que representam santificação, purificação. Os vencedores também receberiam essas vestiduras brancas, nós vimos lá nas 7 igrejas. Então, eles recebem aqui uma vestidura branca. Deus disse: olha, descansem aí um pouco. Ou seja, esse pouco que eles têm que descansar não é pouco conforme nós contamos o pouco aqui no nosso mundo, no tempo de hoje. Mas eles estão numa outra dimensão. Então, esse pouco é da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Eles vão ficar ali em descanso, em repouso. Até o quê? Versículo 11. Até que se complete o número dos seus conservos, de seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, veja só, há um número que precisa ser completado. E esse número, somente quando esse número for completado, Deus fará justiça. E o sexto selo? O sexto selo é a resposta da justiça de Deus. É o fim do mundo. No sexto selo, Deus ele vinga a sua igreja. Vamos ver ali o versículo 12 em diante, mais uma vez, só para lembrar, né? Então, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, né? Um terremoto que abala o mundo todo. O sol deixa de existir, o sol se torna negro, o sol se apaga, como sacro de crina, a lua toda como sangue, a lua deixa de existir, não tem sol, não tem lua. As estrelas caem da terra, como a figueira, que é abalada por forte vento. Então, não tem sol, não tem lua, não tem estrela. Versículo 14. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, não tem céu. Então vi todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, até quando, Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? Deus está dizendo: olha, peguem as roupas brancas, descansem um pouco, tem um número para ser completado ainda de mártires, e um número ainda para ser completado da tribulação, mas eu vou fazer justiça. E quando eu fizer justiça, este mundo vai deixar de existir. Não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, as estrelas vão deixar de existir, o céu vai ser enrolado. E Deus está dizendo: e todos aqueles, né, reis, ricos, poderosos, né, ou que não eram poderosos, mas mesmo aqueles que eram escravos, mas que perseguiram a igreja, a ira do Cordeiro vai ser derramada sobre todos eles. Ninguém vai escapar. Eles vão tentar se esconder, como nós vimos aqui. Eles vão tentar se esconder. Mas eles não vão conseguir se esconder. Porque ninguém pode se esconder, ninguém pode fugir da justiça de Deus. Ninguém pode fugir da justiça
divina. Como disse o presbítero Manuel, o mundo acabou e a gente não tem um monte de resposta, né? Não falou de arrebatamento, não falou de um monte de coisa. Por quê? Porque não é a intenção dele ainda. Ele vai recontar a história depois e vai nos dar respostas que ainda nós não temos agora. Mas a resposta que ele dá aqui é esta em relação àqueles cristãos que foram perseguidos, mortos, feitos escravos, conforme nós vimos aqui no abrir dos selos. O capítulo 7 ele é muito interessante para nós. Mas antes de nós prosseguirmos, queria pedir ao presbítero Marcos que orasse a Deus, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento deste capítulo de número 7. Senhor Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, abra os nossos corações e mentes, ó Deus, para que possamos entender a sua palavra, Senhor. Usa, Senhor, teu servo, pastor Manuel, para que a palavra seja dita, Senhor, para que nós possamos entendê-la como ela é. Nós te pedimos humildade de coração, Senhor, e o desejo de conhecer de ti, Senhor, da tua palavra. Nós temos sede, Senhor, de aprender. Sacia-nos, ó Pai, e guarda-nos, Senhor, o nosso pensamento. Que nós possamos compartilhar, ó Deus, com as pessoas que não têm acesso à tua palavra, como nós, privilegiados que somos, ó Deus, temos. Nós te oramos essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos ler ali o capítulo 7 de Apocalipse. Depois disto vi, é uma nova visão. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Um texto lindíssimo, uma descrição belíssima.
Ok, meus irmãos, aqui no capítulo de número 7, João ele vai contar, vai receber a visão, né, daquilo que acontece, de como Deus salva o seu povo. De como Deus salva o seu povo, da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Porque, em meio a tantas dificuldades que o povo de Deus enfrenta neste mundo, como Deus salva o seu povo? Às vezes, pela teologia que nós somos minados por ela, às vezes nós temos a tendência de achar que nós nos salvamos. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que nós nos salvamos. A Bíblia diz que Deus é que nos salva. Então nós temos que ver que essa salvação, ela não parte de nós, mas ela parte de Deus para nós. Então aqui nós temos a visão daquilo que acontece, de como Deus salva o seu povo, de como Deus salvará o seu povo. É um resumo de toda a história da salvação antes da destruição do mundo. Porque Deus conta ali no 6º selo o fim do mundo. Nós vimos a primeira vez que Deus conta isso, né, de maneira clara. Olha, o mundo vai ser completo, esse mundo vai deixar de existir. E depois nós vamos ver que vai acontecer novo céu e nova terra. Mas aqui no capítulo 7, Deus vai dar uma resposta para a igreja daquilo que vai acontecer antes dessa destruição. E também um pouco depois dessa destruição. Vamos ver ali o capítulo 7 em detalhes. Capítulo 7, versículo 1 diz: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então imagine você, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. 4 anjos nos 4 pontos cardeais. São anjos poderosos, e o número 4 ele representa a natureza. Nós vimos isso, né? O número 4, o significado do número 4 nas outras lições, sempre que vai se referir à criação, 4 seres viventes, né? O número 4 sempre se refere à criação. Então, esses anjos, eles estão ali nos 4 cantos da terra. E o que eles estão fazendo? Conservando seguros os 4 ventos da terra. Então, eles estão ali segurando, né, impedindo esses ventos, como quem impedindo esses ventos, para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Só que a palavra que soprar é varrer. Ou seja, esses anjos, eles estão segurando esses ventos para que eles não destruam a criação. Ou seja, Deus vai manter a sua obra criada, até o dia, então, que nós vimos aqui a abertura do 6º selo, até que aconteça aquilo que está no 6º selo. O sol vai se apagar, né, a lua vai deixar de existir, as estrelas, mas até lá esses anjos, eles estão, nesse momento, segurando, impedindo que isso aconteça. Eles estão impedindo, não porque eles podem impedir, mas porque Deus concedeu essa autoridade a eles, Deus concedeu esse poder a eles. E Deus disse a esses anjos: façam esse serviço, segurem esses ventos, e esses ventos, na hora certa, eles vão soprar. E quando eles soprarem, a terra será, então, varrida. Não está falando aqui de uma brisinha, não quer dizer que não vai ter brisa, né? Não quer dizer que não vai ter ventinho. Mas os ventos, quando eles vêm fortes, eles trazem destruição. E Deus está dizendo que haverá ventos de destruição, ventos de julgamento. Mas esses ventos, eles não acontecerão até que haja o momento certo. O que falta acontecer? Veja ali. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles a que fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse anjo que sobe do nascente do sol, veja ali o versículo 2, né? Vi outro anjo que subia do nascente do sol.
Esse anjo que sobe do nascente do sol, ele representa quem, meus irmãos? Jesus Cristo, seu evangelho. A gente pode ver isso lá em Lucas, capítulo 1, né? Vamos abrir lá. Lucas, capítulo 1, versículo 78. Quem achar pode ler. Então, o sol nascente está lá já no evangelho de Lucas, né? Sol nascente das alturas. É uma representação de Cristo, da obra de Cristo, do seu evangelho vitorioso. Então, esse anjo, veja ali, o anjo ele sobe do nascente do sol. Ele sobe do nascente do sol, ou seja, ele vem representando Cristo e a obra de salvação. Esse anjo ele sobe do nascente do sol. E ele tem o selo do Deus vivo. Então, meus irmãos, nós sempre falamos aqui de selo, né? Quando a gente vai lá, o pessoal fica falando da marca da besta, o 666, né? A marca do inimigo, selo, né? da marca da besta. Só que tem outro selo, mais importante, que é o selo com que é selado a igreja. Então, nós vamos ver que da primeira vinda até a segunda vinda, todo mundo é selado. Quem não tem a marca, e o selo já existe hoje. É muito fácil a gente pensar assim, um dia alguém vai ser selado, né? Porque daí é fácil, porque daí não é com a gente. Mas ou você tem o selo de Deus, ou você não tem o selo de Deus. Depois a gente vai estudar o selo da besta. Mas o mais importante selo é esse, aqui, que aparece aqui em Apocalipse, capítulo de número 7. O selo do Deus vivo. Então, esse anjo, ele traz com ele o selo do Deus vivo. E o anjo diz assim, olha, vocês estão segurando os 4 ventos, 4 anjos que estão segurando os 4 ventos. Não danifiquem, não destruam a terra, nem o mar, nem as árvores. As coisas têm que se manter, a criação tem que ser mantida até que todos os escolhidos de Deus sejam selados. Veja ali o versículo 3, né? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, até que todos sejam selados. Então, a criação ela tem que se manter sustentada, né? Ela tem que ser sustentada. Agora, que selo é esse, né? O que é o selo do Deus vivo? O que é o selo do Deus vivo? Quando a gente olha para a Escritura, o selo, ele representa propriedade. Né? O que é o selo? O selo, ele é propriedade, significa que pertence a Deus, é de Deus. Então, Deus, ele vai selar aqui o seu povo. Os irmãos estão entendendo? Selo é propriedade? É pertencimento? Você não pertence a você. Você é uma criatura, como eu. Nós pertencemos a Deus. E porque cremos em Jesus, Deus diz que recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas nós pertencemos a Deus. Então, sobre os seus, Deus coloca o seu selo. Ele coloca a sua marca, o seu selo. Então, há um anjo, né, que sobe do sol nascente, trazendo esse selo do Deus vivo. Irmão, você não acha isso maravilhoso? Você não acha isso uma coisa assim gloriosa? Esse selo, ele no Novo Testamento, ele aparece como o Espírito Santo. Todo cristão que recebe o Espírito Santo tem esse selo, porque o selo é o Espírito Santo. O selo é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, para nós presbiterianos, respeitando outras visões, para nós presbiterianos não é o falar em línguas. Todo cristão que tem Jesus, ele tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito Santo. Agora, a Bíblia não diz, né, que todo cristão tem que falar em línguas. Mas o selo, então, é o Espírito Santo. Vamos ver aqui alguns textos.
três textos, ou 4, né? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O presbítero Manuel já trouxe a interpretação, já. Muito boa. Já correlacionou. Efésios capítulo 1. O versículo de número 13. Quem achar pode ler bem alto. Então, Paulo diz aqui que a gente ouve o Evangelho, crê no Evangelho, e uma vez crendo no Evangelho, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, se você ouviu o Evangelho, se você creu no Evangelho, o que é o Evangelho, né? É crer que Jesus Cristo é suficiente Salvador. Crer que Ele é suficiente para nos dar a salvação e não precisamos de mais nada. Então, quando nós cremos no Evangelho, a boa notícia de Deus, aqueles que creem, eles recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que creem, eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Veja o versículo 14 agora. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele nos sela, né? E ele também, ele é um penhor de Deus. Nós somos a herança de Deus. Até nós somos a propriedade de Deus, que Deus vai resgatar no último dia. Então, irmãos, se temos o Espírito Santo, somos propriedade de Deus. Deus, ele vai nos resgatar, ainda que da morte. Por isso que os crentes, eles ressuscitarão. Veja ali Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, qual é o dia da redenção? O dia que Deus vai destruir o mundo, né? Deus vai fazer julgamento, Deus também vai salvar o seu povo. Então, o seu povo é um povo selado para este dia. Vê lá, se a gente vê o sexto selo fala sobre as aflições, né, que os ímpios vão sofrer, eles vão tentar se esconder, mas onde estará o povo de Deus? O povo de Deus estará redimido. O povo de Deus estará redimido. O povo selado estará redimido. Então, esse selo do Deus vivo não é algo que vai acontecer, mas é algo que já é. Quem tem o Espírito Santo tem esse selo. Como é que eu sei se eu tenho esse Espírito ou não? Só se eu olhar para Gálatas 5. Fruto da carne, fruto do... Quem tem o Espírito, produz o fruto do Espírito. Simples assim. Paulo vai dizer lá, se é que tendes o Espírito, né? Se você tem o Espírito, então você vai produzir o fruto do Espírito. O selado, aquele que já recebeu o Espírito, ele vive no Espírito. Se vivemos no Espírito, também andemos nele. Vamos ler lá, 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Quem achar pode ler bem alto. Quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos ler também 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade, né? Um povo selado, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Sim, vocês que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Então, uma vez que nós alcançamos essa misericórdia, nós somos selados com o selo do Deus vivo. Irmãos, volta lá para Apocalipse 7. Quando um crente se converte, ele recebe este selo. Todos os convertidos têm esse selo. Deus está marcando na fronte. Por quê? Porque nós servimos a Deus também com entendimento. Deus está marcando na fronte todos os seus servos, né? Ok. O número ali, versículo 4 em diante, o número é 144 mil, 12 de cada tribo de Israel, né? O número dos selados. Esse número ele é um número enigmático. Se você quiser saber mais sobre o selo, depois você pode ler também Ezequiel, tem aí na folha, Ezequiel capítulo 9, porque a ideia de selar já vem lá desde o Antigo Testamento, né? De selar como propriedade. Aliás, eu não posso pular aqui duas coisas. Eu estava pulando. Marcos? Sim. Sim. Sim, nessa ordem. Só depois. Uma obra divina. Sim. É bem complexo isso, mas é o que a Escritura vai falar de maneira... Ok, a ideia da propriedade. Veja ali, irmãos, antes de nós prosseguirmos, é importante a gente entender aqui a ideia da propriedade mais um pouco, né? Essa ideia da propriedade. Vamos abrir lá em Ezequiel. Nós temos tempo para isso, né? Ezequiel. Capítulo de número 9. Ricardo, passa o slide para mim, por favor. Estou esquecendo aí dos... Tá ok, pode manter aí. Né? Ezequiel capítulo 9, versículos 4 a 6. E lhes disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca, né, e sela com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então, aqui em Ezequiel mostra o seguinte, uma destruição, né, um castigo de Deus, uma destruição, um julgamento divino. Só que esse julgamento ele não atinge aqueles que foram selados. O mesmo nós vemos lá em Êxodo 13, quando vem o destruidor, né? Lá em Êxodo 13, vamos abrir a Bíblia lá. Nós temos aqui em Êxodo 13, a consagração dos primogênitos, a história da Páscoa. E o que é a Páscoa ali? A Páscoa, Deus vai visitar ali os egípcios. Olhe para mim, irmãos, não precisa ler todo o texto, não vamos ler o texto agora. É porque senão vocês iam ler o texto, por isso que eu disse, olhe para mim. Deus, porque é muito comprido para a gente ler, mas você pode ler na sua casa. Deus ele vai visitar o Egito com julgamento de morte.
Deus ele já tinha destruído, já tinha manifestado seu julgamento sobre o Egito, só que ainda faltava um julgamento. Antes desse último julgamento, Deus faz o quê? Deus diz para o povo de Israel matar o cordeiro e passar o sangue nas portas e nas janelas, né? Na verga das portas e nas janelas. O anjo ele visitaria, o anjo da morte, o destruidor, ele visitaria o Egito. E todas as casas que estivessem marcadas com sangue, o anjo ele passaria por cima, ele não entraria na casa. A Páscoa, a palavra Páscoa significa isso, passar por cima, passar sobre. Ou seja, não haveria destruição para aquelas pessoas, não haveria julgamento. Mas em todas as casas que não tivesse a marca do sangue, haveria a destruição, haveria o julgamento de Deus. É o que acontece aqui em Apocalipse. Quem tem a marca, e essa marca nós vamos ver que ela é dada por causa do sangue de Jesus, quem tem a marca, a destruição não acontecerá. A destruição do sexto selo, que os homens fogem, né, da ira do Cordeiro. Essa ira do Cordeiro ela é destinada àqueles que rejeitaram o Cordeiro e perseguiram a sua igreja. Alguns mataram cristãos, escravizaram cristãos, cristãos foram lançados na arena. Isso acontece até hoje, perseguições, morte para os cristãos. A ira do Cordeiro é para eles, não para a igreja, porque a igreja ela está selada. A igreja será livre da ira do Cordeiro, porque ela é propriedade de Deus, a qual Deus vai resgatar. Agora vamos lá para o número, Apocalipse 7. 144 mil. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? O assunto ele é denso, né? Vocês podem falar. Alguém quer falar alguma pergunta? Vamos entrar aqui para a parte dos 144 mil, então, que Então, esses selados aqui, então ele diz assim, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, estou lendo o versículo 4, capítulo 7, versículo 4, de todas as tribos dos filhos de Israel. Na nossa visão, esse número ele é um número, como todos os números que aparecem em Apocalipse, ele é um número que deve ser interpretado. Porque você não pode, nós temos que ser coerentes na nossa interpretação. Algumas coisas a gente dá significado, mas outras a gente interpreta literalmente. Não, tudo aqui tem significado. Então, 4 representa a criação, o 7 é o número de Deus, o 6 é o número do homem, o 12, como nós já vimos lá nos primeiros capítulos, ele é o número da igreja. Então, a Nova Jerusalém tem 12 portas, 12 colunas. Então, o 12 ele vai aparecer várias vezes. 144 mil selados e glorificados. Ok, pode passar esse slide. Pode passar. Eu acabei não passando. Pode passar. Selo. Ok, pode passar. Pode passar também. Aqui, o número. Número 144, ele é a multiplicação do número 12. 12 vezes 12 é igual a 144. Então, o significado é simples. O Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, um só povo. O número, esse número 144, né? Quantos estão dentro desse número 144 mil? Só Deus sabe. Porque este número, ele representa a totalidade do povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, o número 12, ele tem significado, ele tem um significado claro no livro, que é a representação do Israel do Antigo Testamento e
do povo do Novo Testamento. Então, quantos anciãos estavam em volta do trono? 24 anciões, né? 12 mais 12. E aqui, 12 vezes 12, 144 mil. Então, esse número ele não pode ser interpretado literalmente, senão nós vamos ter muitos problemas, como nós vamos ver na sequência do livro. Porque alguns vão dizer assim, não, é 144 mil mesmo. Quer dizer, não meditou no livro, não refletiu. Interpreta todos os números simbolicamente, chega aqui, encontra um número e interpreta literalmente. Não, não pode ser assim. Esses 144 mil não podem ser somente Israel, porque senão vai haver muitos problemas. Nós vamos ver na sequência. É um número simbólico, que representa o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Como disse há anos atrás o reverendo Euclides, representa as testemunhas de Cristo, as testemunhas de Jeová. Próximo slide. Então, não pode ser somente Israel. Veja aqui, não pode ser somente Israel, pois somente estes seriam preservados da tribulação da quinta trombeta. Então, a quinta trombeta vai trazer uma tribulação, e nessa tribulação, os 144 mil eles vão ser preservados. Se for só um número que se refere aos judeus, então só os judeus vão ser preservados, a igreja não. E se for só 144 mil, literalmente, só eles vão ser preservados, o resto da igreja, não. Então é um número que se refere à igreja. A igreja vai ser preservada da destruição. Como nós já vimos alguns textos em que os selados eles são preservados da destruição. Ok? Os 144 são os comprados de toda a terra. Então, vamos lá ver, por exemplo, Apocalipse capítulo 14. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 que foram comprados da terra. 1 Coríntios capítulo 6. Pois os detalhes nós vamos estudar na sequência do livro, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vamos ver o que o Novo Testamento ele vai nos dizer, né? 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, os 144 mil são os comprados. Aqui diz que nós fomos comprados. Então, quem são os comprados? Quem crê em Jesus, recebeu o Espírito Santo, faz parte daqueles que foram comprados. 1 Pedro, vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28. Pedro 1. Vamos ler Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 28. Então, os 144 mil de Apocalipse, João diz que são aqueles que foram comprados. Agora veja aqui o que diz Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio... Quem foi comprado? A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação
do mundo. Então, o resgate aqui, ele é a compra, aponta para a compra. Então, a igreja ela foi comprada, a igreja ela foi resgatada. Então, esses 144 mil, eles representam a totalidade dos salvos, daqueles que serão salvos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos lá para Apocalipse capítulo 7, mais uma vez. Sim. Milenista. Milenista, é isso. Milenista. Ok, meus irmãos. Então vamos aqui para a multidão. Apocalipse, capítulo de número 7, a partir do versículo 9. Então, a visão dos glorificados. Então, esses 144 mil selados, eles serão também glorificados. Amém, queridos? Estão entendendo? Os selados, eles são glorificados. O fim é a glorificação. Se você olhar comigo, Romanos, capítulo 8, veja lá. Deixa o dedinho aí em Apocalipse 7. Vai ter vários problemas de interpretação, porque o próprio Apocalipse, se ele interpreta esse número literalmente, ele vai ter que interpretar outros literalmente. E ele esquece do significado do número 12 no livro. Renato? Tem coisa que está no mistério, né? Mas os números, o número 12, ele tem um significado aqui. Por exemplo, a Nova Jerusalém, ela vai ter 144 medidas. Então, o número ele vai aparecer dessa maneira, né? Está na criação também, né? Veja ali, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o 30. Então, Paulo vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, vamos parar aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que os cristãos estavam passando ali? Imagina os cristãos do primeiro século lendo isso aqui. Bom, estou passando por sendo morto, né, alguns sendo mortos, outros vendo a sua família feita escravos. Então, Deus tem um propósito, né? Então, ele tem que saber, ele não vê, ele não percebe, às vezes ele nem entende, mas ele diz assim: sabemos, é um saber da fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito de Deus. Versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o propósito de Deus? Nos fazer conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Então, o fim é a glorificação. O fim é a glorificação. Então, Deus, ele sela o seu povo com o Espírito Santo e depois esse povo será glorificado. Vamos ver essa glorificação agora lá em Apocalipse, capítulo de número 7. Nós temos aí 10 minutos. Aguenta aí mais 10 minutos aí nesse banco confortável.
A visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi, eis grande multidão. Estou lendo o versículo 9. Que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, a multidão é muito maior do que 144 mil. A multidão é uma multidão que ninguém pode enumerar. De todas as tribos, né, nações, povos, eles estão diante de Jesus Cristo, diante do Cordeiro. Todos eles têm roupas brancas. Mais uma vez o branco aparece aqui, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a... Eles estão sendo glorificados, eles foram selados, estão sendo glorificados. A Deus pertence a salvação. Deus os preservou da destruição. Os ímpios, o que aconteceu com os ímpios? Foram destruídos lá no sexto selo, foram destruídos, né? Vão sofrer a condenação eterna. Depois nós vamos ver sobre isso, o próprio Apocalipse vai revelar. Mas a igreja, aqui já mostra a igreja glorificada. Todos os salvos, a multidão de todas as nações. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, então virá o fim. O evangelho foi pregado por todo mundo, veio o fim, mas a igreja é glorificada com Cristo. Ela está diante de Cristo, glorificada com Cristo. Quem mais aparece? Veja ali, todos os anjos, sem exceção de um, todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciãos que representam a igreja, os 4 seres viventes que representam a criação, todos esses nós já vimos nos capítulos 4 e 5, ante o trono se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Então aqui é a visão dos glorificados. Irmãos, a igreja, ela pode, o inimigo pode, pela permissão de Deus, o inimigo ele pode até matar um cristão, fazer esse cristão escravo. Mas esse cristão selado será preservado do dia da ira e será glorificado. Então, os sofrimentos do mundo presente não se comparam às glórias que Deus tem preparado para nós nessa glorificação. Para que sofrer tanto? Né? Nós vamos ver agora na sequência por que Deus permite a tribulação. Aí veja o versículo 13. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, um dos representantes da igreja, né, tomou a palavra. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então perguntou para João: João, essa multidão aí de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, essa multidão, de onde é que eles vêm? Qual que é a resposta de João para o ancião? Você que sabe. Você que pode responder isso aí. Eu sou uma pessoa que eu não tenho essa capacidade, né? Mas você tem a resposta. É isso que João diz. Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Você que sabe, fala para mim. De onde é que vem essa multidão, né? Inumerável, que ninguém pode contar. De onde é que eles vêm? Fala aí para mim. Aí ele responde, né? O ancião responde. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, a tribulação, ela é para a igreja, em toda a Bíblia. Então, a grande tribulação também é para a igreja. Se a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, então perde todo o sentido escriturístico. A tribulação, ela serve para purificar a igreja. É o que Pedro diz. A tribulação, ela purifica, ela é como ouro, é como fogo que purifica o ouro. Agora, a igreja
selada, ela é preservada por Deus na tribulação. A tribulação não nos destrói, ela nos purifica. Então, a tribulação, ela acontece desde a primeira vinda de Cristo. Jesus subiu aos céus, a tribulação, a perseguição já começou e tem até hoje. Sempre vai ter. Depois nós vamos ver que vai haver uma grande tribulação, né? Mas a igreja, quando ela é atribulada, ela é purificada. Então, esses aqui, essa multidão inumerável, né, que ninguém podia contar, ninguém pode contar, ela vem da onde? Ela vem da grande tribulação. Mas eles venceram por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Alvejaram as suas vestes, né? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que significa isso, né? Que eles vão viver com Deus. O tabernáculo representa a presença de Deus entre os homens. Então, estes que permaneceram fiéis na tribulação, eles vão viver eternamente com Deus. Esse é o significado aqui. Versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você está entendendo o que Deus está nos dizendo aqui nessa passagem? Como é maravilhoso aquilo que Deus nos diz aqui sobre a salvação que Ele tem para o seu povo, a glorificação que Ele tem para o seu povo. E para encerrar, eu preciso de mais 2 minutos. Sei que já está cansativo, né? Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. O que é o 7º selo? O 7º selo é simplesmente o silêncio. O silêncio de meia hora. Esse silêncio de meia hora significa o quê? Acabou, está consumado. É a primeira vez que Deus nos mostra o fim. Mas Apocalipse vai continuar, nos recontando a história por outro ângulo, como nós veremos na próxima semana. Vamos fazer uma oração, meus queridos irmãos. Pai bendito, nós te louvamos, porque o Senhor tem selado o teu povo com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Sabemos, ó Pai, que podemos passar por tribulações, se o Senhor achar necessário, mas sabemos também, ó Pai, que o Senhor é aquele que guarda a fé, que sustenta os teus em meio à tribulação. O joio, ele não permanece na fé, na tribulação, mas o crente permanece. Ele se santifica por causa do sangue de Jesus Cristo. Pai bendito, nós esperamos no Senhor, esperamos esse dia em que estaremos com todos os salvos reunidos diante do teu trono, diante da tua presença, diante do teu altar, e ali vamos glorificar o teu nome, ó Deus, eternamente. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.